Olá! Hoje eu convido você para viajarmos juntos no tempo para conhecer a história do Reiki, através de uma entrevista que fiz com o Hilton Moura. Ele vai contar para nós como foi, está muito legal, espero que você acompanhe com a gente. Bom pessoal, eu estou aqui com o Hilton, we have a problem. Brincadeira. Por que tu sempre faz isso quando tu filma comigo? Boa pergunta, é por causa da clássica frase, né, do Hilton, we have a problem. Não, mas não temos problemas com o Hilton. Pelo contrário, né, com o Hilton nós temos soluções. Numa conversa eu estava explicando pro Pedro que, na verdade, o Reiki, ele é o Sui, né? Então o Sui foi o cara lá que recebeu o lampejo do Reiki. Então o Sui foi o grande mestre, assim, ele que trouxe de volta esse conhecimento milenar, assim, a partir de um período de meditação. O mestre Sui, ele teve um período na vida dele onde ele precisou se retirar para o Monte Kurama, que existe lá no Japão. O Monte Kurama é um lugar onde era utilizado para as grandes meditações, para encontrar as respostas. E o mestre Sui, na verdade, a história que a gente conhece é que ele era um professor, tipo um professor de teologia, numa instituição grande, uma faculdade de teologia. E lá ele foi desafiado pelos alunos, porque eles estavam falando sobre a cura, né? E os alunos perguntaram por que não existiram mais homens como Jesus depois que Jesus esteve na Terra. Por que não existiram mais homens que também pudessem usar a cura de alguma forma como Jesus utilizou? E o mestre Sui, que era um grande estudioso da Bíblia e da teologia, ele ficou sem resposta. Ele não soube dar essa resposta. Então o que ele fez? Como ele foi assim ultrajado, ele se sentiu ultrajado, ele se desligou como professor. Ele saiu da instituição, ele parou de dar aula e ele ficou com essa pergunta, ficou com essa indagação. E ele continuou todas as pesquisas dele, ele foi atrás dessa resposta e não achou a resposta. E isso deixou ele cabisbaixo, isso deixou ele inseguro das crenças dele, mexeu com a parte interior dele. E ele então se foi para o Monte Kurama fazer a meditação dele. Lá ele ficou 21 dias. E na noite, né, no amanhecer, para o 21º dia, ele se encontrou numa espécie de transe, aonde ele viu bolas de luz, e onde ele viu muita luz, muita claridade, bolas de todas as cores, bolas de luz de todas as cores e algumas bolas com os símbolos do Reiki. Aí então ele foi ali absorvendo todo aquele conhecimento, todo aquele aprendizado que ele estava tendo naquele momento ali. E amanheceu, né, o 21º dia. Ele, quando foi para o Monte Kurama, ele estava fragilizado, ele estava até um pouco sem energia, ele estava um pouco debilitado. E quando aconteceu toda essa situação, que ele amanheceu para o 21º dia, depois que ele teve todo esse encontro, todo esse lampejo naquela madrugada ali, ele então começou a descida do Monte Kurama. E na escadaria lá, na descida, na verdade era barranco na época, hoje existe uma escadaria, mas devia ser barranco, devia ser um acesso mais primário lá. Ele machucou o dedo do pé. E chegando lá embaixo, que estava sangrando, estava machucado o dedo, ele amparou com as mãos, né? E quando ele, depois de um tempo ali para tentar estancar, ele olhou o dedo e tinha parado o sangramento e o dedo dele estava numa outra situação. Então ele desceu o Monte Kurama e entrou num bar, um lugar que tinha ali onde todas as pessoas chegavam depois de descer do Monte Kurama para tomar água, para ir no banheiro, enfim, alguma coisa assim. E quando ele entrou nesse bar, ele percebeu que havia uma movimentação estranha. E então ele descobriu que a filha do dono do bar ali estava doente, a criança. E ele pediu para ir até essa criança. E lá houve a segunda manifestação do Reiki, quando ele então canalizou aquela energia que ele absorveu na madrugada e trabalhou naquela criança energeticamente.
e a criança melhorou, a criança teve, reequilibrou a sua energia, né, o que ela estava sentindo ali. E daí começou toda a caminhada do Mestre Usui com o Reiki. Então ele de alguma forma descobriu aquela resposta que os alunos desafiaram ele. Aí ele criou uma instituição. Um dos primeiros discípulos dele foi um camarada lá que também era médico, que também tinha outros conhecimentos, o conhecimento da medicina também tinha outras visões, que era o Sujiro, ou Shujiro, né, como chamam, como pronunciam. E este foi o primeiro que recebeu o Shinpingen de Usui, que recebeu o mestrado de Usui. Então ele e o Usui começaram a formar alunos. Que eu vou pegar uma coisa para mostrar para você. Legal ou não? Tá ótimo. Então ele e o Usui começaram a ensinar outras pessoas a trabalhar com Reiki, começaram a transmitir aquele conhecimento. E na formação ou no final do curso, eles costumavam dar para as pessoas um polígrafo e uma bola de cristal, que era colocada justamente para ampliação da energia. E essa bola de cristal, ela é usada para amplificar a energia. Então você coloca a bola sobre o lugar, a bola de cristal sobre o lugar que você está aplicando o Reiki e, né, vai aplicar o Reiki em cima dela. Então essa bola de cristal eles costumavam dar para os alunos justamente para que eles pudessem então utilizar de uma forma mais amplificada, digamos assim, a energia do Reiki. Depois do Shujiro, então vem a história da Takata. A Takata, ela era de uma família de colhedores de abacaxi e do Havaí, provavelmente. Takata teve, num momento da sua vida, um problema de saúde e precisou ir para o Japão para fazer um tratamento. E então ela consultou com um médico e foi sugerido que ela fizesse uma cirurgia. Então chegou o dia da cirurgia, a Takata foi para a mesa cirúrgica e lá na mesa cirúrgica, e enquanto estavam preparando, né, a Takata para a cirurgia, ela ouviu uma voz que dizia assim, ó, não é necessária cirurgia, não se faz necessária cirurgia. E ela ouviu aquela voz insistente dizendo a cirurgia não é necessária. E então ela chamou pelo médico e perguntou para o médico se havia uma outra forma dela curar, né, aquela doença dela, aquele problema dela. Então esse médico perguntou para ela se ela tinha tempo para ficar no Japão, se ela podia permanecer no Japão por um tempo. Ela disse que sim. E para quem que ela encaminhou? Para o Shujiro. O médico encaminhou a Takata para o Shujiro. E o Shujiro trabalhou o Reiki com a Takata durante alguns dias, algumas semanas, alguns meses, e eis que o problema de saúde dela sumiu. Ela resolveu, ela reequilibrou o organismo dela. E ela ficou muito curiosa com aquela técnica. E ela começou a insistir para o Shujiro para ele ensinar ela essa técnica que ela não conhecia. E ele relutou, mas acabou ensinando a Takata. E então, o Usui é o grande mestre, depois veio o Shujiro e depois Takata. Shujiro, ele organizou o formato da formação. Então existe o nível 1, existe o nível 2, existe o nível 3 e 3B de formação no Reiki. O Shujiro, ele organizou esta formação, todos esses graus, e a Takata, ela organizou a parte administrativa disso aí, né? Então ela entendeu que o Reiki ele não pode ser passado de uma forma totalmente gratuita. Precisa haver uma troca. E essa troca ela pode ser financeira ou uma troca com algo de valor. Então, por exemplo, se eu conheço alguém que faz massoterapia e essa pessoa precisa Reiki e eu preciso massoterapia, a gente pode fazer essa troca, né? Mas ela entendeu que o Reiki nunca deve ser passado sem nenhum tipo de troca, porque é uma energia, né? Como vai, tem que voltar aquela energia do amor, da caridade, né? Enfim, toda essa tudo isso que o Reiki transmite. E então Takata foi uma das responsáveis
né, a partir das formações que ela foi dando, ela foi uma das responsáveis para o Reiki chegar no Oriente. Acredito que conforme as pessoas foram recebendo o Reiki, os símbolos energéticos que a gente usa também foram ganhando formatos diferentes, porque como é uma escrita japonesa, um símbolo é uma escrita, né, cada um escreveu de um jeito, então às vezes uma linha entorta para cá, uma linha entorta para lá, ele foi ganhando formatos diferentes. E assim também foi acontecendo com os mestres, né, que foram se formando e que foram tendo os seus lampejos, que foram conhecendo outros símbolos, que foram conhecendo, despertando segredos, né, que o Usui talvez não tenha despertado, e assim nasceu outros formatos de Reiki. E pode ser então a partir desses conhecimentos que foram sendo despertados que nasceu o Reiki Celta, nasceu o Reiki Karuna, e tem tantas outras linhas de Reiki aí, já ouvi falar no Reiki Umbanda, então tem tantas outras linhas que foram acrescentando, né, seus conhecimentos, que foram acrescentando seus símbolos, que foram despertando e então nominando, né, cada um no seu conhecimento, cada um na sua linha, na sua cultura, né, no seu formato de trabalhar com energia, e foram dando nomes. É isso aí. Mas o propósito e a base de todos é a cura, não é mesmo? Exatamente, a cura que se faz com amor, né? Espero que vocês tenham gostado da entrevista com ele. Eu também.